Como? Temperada? Temperado. Isso, nós estamos falando da floresta pluvial temperada. Obviamente, o clima vai ser um clima temperado. E para ter clima temperado, quais são as características que eu preciso ter? Chuva? Presença de chuva bem distribuída, né? Temperado, bem distribuído. E qual é a outra? É a temperatura. E como são as temperaturas nesses lugares? Também médias, certo? Não que não existam períodos bem frios e nem períodos bem quentes, mas em média, a maior parte do ano tem temperaturas médias, não tão extremas, certo? Vegetação. É composta por árvores de grande porte, pode chegar até 100 metros de altura. Isso. Como sequoias. Exatamente. Árvores de grande porte, que podem chegar a 100 metros, como as sequoias, que são as maiores árvores do planeta Terra. Em tamanho e altitude, são as maiores árvores do mundo, né? São as sequoias. Inclusive, tem uma sequoia que foi considerada por muito tempo como o maior ser vivo do planeta Terra. Hoje a gente sabe que o maior ser vivo do planeta Terra não é uma sequoia. Acreditem se puder, o maior ser vivo do planeta Terra é um fungo. Nossa, mas ele é tão pequeno. Ele é gigante. É número. São bilhões. Um fungo? É um fungo. Ele tem algumas centenas de metros quadrados, dezenas de metros quadrados. Ele fica embaixo da terra, né, professor? A gente vai falar mais para frente sobre ele. Isso. Eu acho que eu tô Vamos ligado voltar qual que é. aqui. Vamos nos manter aqui, certo? Tá bom. Então tá. A gente falou então do tipo de vegetação. Fauna. Insetos, aves, anfíbios e mamíferos. Ok. Cervos, cabras, coiotes, ursos, lobos e roedores. Isso. Mas assim, acho que um animal que é bem símbolo dessa região e dessa situação são os lobos, tá, gente? Falando em lobo, eu já passei para vocês o documentário sobre, ele é curto, sobre lobos. Não sei. Não. E a importância deles dentro de uma cadeia alimentar, já ou não? Não. Nem no período que nós estávamos em sala? Não. Então eu vou passar para vocês, ainda mais que nós estamos falando do lugar onde eles vivem, né? Cara, lobo é um bicho Floresta fofo. pluvial temperada tem lobos. Os meus dois animais favoritos são os lobos e as borboletas, né? Por isso tem essa tatuagem. Os meus são os lobos e os patos. Eu gosto de pato. Então, o documentário o Cláudio. que eu vou passar para vocês... lobo. Gente, o documentário que eu vou passar para vocês mostra os lobos vivendo nessas regiões de floresta pluvial temperada e a importância dos lobos dentro de um ecossistema, dentro do bioma. Isso é para comprovar que não é que os lobos sejam mais importantes, mas é que em toda a teia, em toda a cadeia alimentar, em todos os biomas, que são os que vocês estão estudando agora, há uma importância muito grande de que todas as espécies sejam preservadas para manter o ciclo vital ali, né? Tá. Passamos da fauna agora, então, para o próximo, é isso? Taiga. Para no final vocês me dizerem qual que vocês acharam mais interessante, qual que vocês gostaram mais. Né? Taiga. O próximo é a taiga, certo? Eu quero localização da taiga. Alasca, Canadá, Europa e Ásia. Isso. Ásia, mais ou menos em que região? Vamos ver no mapa. Rússia. Isso, em especial lá dos lados da Rússia, certo? Então, eu inclusive também vou passar um documentáriozinho agora pequenininho, e daí entre esses biomas do mundo, eu escolhi um interessante que é sobre a taiga, tá? E daí eu vou passar ele depois falando da Rússia, justamente. E por que eu escolhi de lá? Porque assim, os nossos, eu sempre dou ênfase para os nossos, para a gente poder cuidar melhor. Mas é tão importante conhecer os outros, né? Saber da importância deles também. Então, hoje eu vou mostrar para vocês os lobos das florestas pluviais temperadas e vou trazer um pouco da taiga para vocês verem também. Daqui a pouquinho. Vou fazer uma explicação mais breve aqui, né? Então, tá. Vamos lá. O bioma taiga. Vocês falaram região do Alasca, do Canadá, Europa, Ásia, Rússia, né? Então, já dá para ter uma noção de que a taiga é um lugar de temperaturas frias, geladas, né? Vamos lá, então. Depois da localização, clima. Polar. Oi? Polar.
clima frio, clima polar, né? O frio de altitude. Esses são os climas comuns de uma região de taiga. Na apostila de vocês fala das temperaturas negativas, fala da neve, certo? E também fala do outro nome que a taiga recebe. Qual é? Floresta de coníferas. Floresta de coníferas, tá? Eu ia bem te perguntar dessa imagem se era uma floresta de coníferas. Exato, né? Porque uma floresta de coníferas é a taiga. Então, quando vocês forem ver taiga, sempre vai ser aquelas árvorezinhas pontiagudas e tal. Aí vocês vão dizer assim para mim, tá, professora, mas isso você disse a mesma coisa na aula passada, quando falou das florestas sazonais temperadas. Diferença, floresta sazonal temperada é colorida, certo? E ela tem a copa mais robusta. Na taiga, elas são exatamente como pontas de lança, assim, elas são coníferas mesmo, forma de cone, tá? E elas são verdes. Pra assustar os alienígenas. Se mantém verdes o tempo todo. Não sei se assusta muito, porque um dos meteoros que caiu e destruiu uma boa parte da taiga na Rússia, né? Podia ter sido em qualquer outro lugar do mundo e foi cair na Rússia. Esse meteoro que até hoje ninguém descobriu exatamente de onde veio, mas parece uma lança. É interessante. Ó, então, interessante. Flora da taiga ou vegetação da taiga. Esse bioma é conhecido como floresta de coníferas. Tá, mas as coníferas vocês entenderam, árvores em forma de cone e tal. Fauna. Não, obrigada. Tigre siberiano. Tigre siberiano. Lobos, linces, ursos, tigres, esquilos, coelhos e alces. Aí, há uma possibilidade, ó, eu quero que vocês avaliem bem, prestem bem atenção. Vocês viram que tem lobo nos dois últimos biomas? Vocês viram que tem esquilos nos dois últimos biomas? Que podem ter ursos nos dois últimos biomas? Só que eles não são as mesmas espécies de esquilo, nem as mesmas espécies de urso, de lobo, tá, gente? Tem, assim, é o mesmo gênero, mas não a mesma espécie. Entendido? Entenderam, gente? Tá? É que nem cachorro, tem pitbull, tem vários gêneros, mas tem um gênero, mas tem diversas espécies, tá bom? Na verdade, vocês vão encontrar urso nas áreas polares, urso na taiga, urso nas florestas temperadas, então... Urso sem só curso. que não são as Urso em floresta de espécies. bambu. Só que não são as mesmas espécies, tá, gente? Vamos lá. urso. A gente ainda tá na taiga, vamos com calma. Então, a gente falou já dos quatro itens, né? A localização, o clima, a vegetação e os animais. A fauna. Vamos para a tundra. Assim, a gente está indo de lugares gelados para lugares um pouco mais gelados. Acho que vocês já perceberam, né? Prof. Tundra. A tundra, ela quase não é fria. Eu creio que vocês devem ter visto pela localização dela, dos lugares onde ela fica. E principalmente pensando que é no Polo Ártico. Simples. Bem quente. Bem quente. Então, localização dela, áreas próximas ao Polo Ártico. Mas o que vocês escreveram como localização? Rússia, né? Canadá. Alasca. Groenlândia. Pedacinhozinho, Finlândia, Noruega, lá, mas quase bem pouco, né? Bem pouquinho. A tundra, então, já temos a localização. Tipo de clima. Polar. Clima polar, tá? Esse não é clima frio. Esse não é clima frio, é clima polar. Ou seja, a presença de gelo é o ano todo. Quando eu falo clima frio, há períodos de temperaturas muito baixas, mas em degelo, sem formação de gelo. Quando eu falo de clima polar, é gelo permanente, o ano inteiro. Tá bom, gente? Essa é a diferença entre clima frio e clima polar, tem que cuidar. E também pela localização, porque o clima frio ele pode estar nas zonas temperadas, mas o clima polar é principalmente na zona polar, tá bom? Na zona glacial. Ô, prof. Oi. Já assistiu aquele filme Zootopia? Qual filme? Zootopia. Essa cidade é um bicho. Já. Então, é muito bom. É a mesma coisa que tem tundra, tem Saara, tem não sei mesmo. É verdade. Boa indicação. É bom. É muito bom. Minha irmã viu direto. Vamos lá. Nossa. Que mais? Da tundra. Eu tenho uma curiosidade que eu quero falar da tundra depois para vocês, mas vamos continuar primeiro. Falamos então do clima,
sempre gelado, sempre congelado. E a vegetação, tem vegetação? Porque se é um clima polar, fica numa região de Ártico, então não tem vegetação nenhuma, ou tem? Tem, mas Tem. escasso. No verão Escasso. se desenvolvem arbustos, musgos e líquens. Tá, mas também tem árvores. Vocês estão vendo atrás do boi almiscarado que tem na apostila de vocês? As árvores. Sim. Então, como que em temperaturas abaixo de zero e com gelo o ano inteiro, não é frio, é gelo, né? É polar, simples assim, as temperaturas mais baixas. Como que isso se mantém? Então, lembra que eu expliquei para vocês do dossel na última aula, né? Além do dossel, na área de tundra acontece um fenômeno chamado permafrost. Ah, o E chão o congela. permafrost é aquele tipo de fenômeno natural que também protege as plantas, porque o próprio gelo que se acumula em cima das plantas faz com que elas embaixo não morram. Ai, E que as poucas que vão morrer, não é que nenhuma morre, mas as poucas que morrem ainda vão servir de nutriente para as que sobreviveram. Porque aí o vento não vai poder carregar, nem bicho vai comer. Elas vão decompor por ali mesmo, embaixo do gelo, e vão alimentando as outras que sobreviveram. Tá? Então, o permafrost é essa camada, essa cobertura de gelo que cria em cima dessa vegetação, que não morre, algumas morrem, mas a maioria consegue sobreviver ao gelo, e que quando começa a esquentar, esse gelo superficial, não todo, tá, gente? Mas o gelo superficial, ele derrete, e as plantas que estavam embaixo estão intactas do mesmo jeito de quando começou a gelar, tá bom? De quando começou a neve. Esse que é o interessante. Aqui, por exemplo, na nossa região, no lugar onde nós estamos, quando começa a nevar, a vegetação que está embaixo, se você não tiver todo cuidado, ela morre. Se tiver geada, né? A geada também mata as plantas. Existe um tipo de geada que a gente chama de geada negra, porque ela se forma e congela muito rápido. E a plantação que está embaixo morre, fica preta. Ela, a Por que não bota geada assassina? E mata. Por que o preto normalmente é o ruim? Ô, gente, é a aula, dá licença? E tá gravando, e não é para gravar mal, porque tem os outros que precisam assistir depois. Então, só se for para falar algo que seja necessário. Vamos continuar. Olha só, e daí essa vegetação que escurece embaixo, ela não parece morta, ela parece como se estivesse mumificado, ela parece toda escurecida, preta. Depois, claro, a gente sabe que ela vai morrer, mas ela não aparece, ela não tá seca, sabe? Ela tá a folha do mesmo formato, tudo certinho, só que escura, preta. E aí o que acontece? Logo que degela, que sai a neve, que se formou por cima, não o gelo que está por baixo, né? Mas logo que a neve que está por cima derrete, essa vegetação volta intacta do jeito que ela estava antes. Esse fenômeno chama-se permafrost, tá bom? Então tá, falamos da vegetação, fauna. É composta por aves que no inverno migram e mamíferos adaptados para o frio, como renas e bois. Isso. Renas, esse boi almiscarado ali. Observem a quantidade de pelo dele para suportar o frio da tundra, certo? Tem também um outro boi, como é o nome dele? Tem os bisões, já ouviram falar dos bisões também? Tá, tem os bisões, mas tem um outro que agora não me recordo o nome. Daqui a pouco eu lembro e eu falo para vocês, que fica principalmente nas regiões da Ásia, tá? É um tipo de gnu. Lembrei, os gnus. Os gnus que tem na região da Ásia, eles têm até o casco mais adaptado à situação de gelo, porque lá como tem muita pedra e essas pedras congelam, então fica extremamente liso. E o gnu, ele tem, sabe, velcro, que a gente usa em roupa, em coisa, ele tem no casco dele, como se fosse, não é velcro, óbvio, mas é como se fosse um sistema parecido com o de velcro, para que ele não resvale, ele não caia no gelo. Por isso que eles são muito usados nessas áreas geladas para carregar pesos, coitados, né? Para subir aquelas montanhas de pedra com temperatura, tudo de rocha, temperatura abaixo de 15, 20 graus negativos, e eles carregando nas costas todo o peso das coisas das pessoas, porque as pessoas correm risco de escorregar e cair, e eles são mais firmes, né? Eles também podem cair, mas com certeza eles têm uma adaptação melhor para poder andar nesses lugares. Ok? Faltou o que então? Faltou falar da região polar, dos ursos polares, aí das regiões extremas dos polos. Alguém fez sobre isso? Fez?
E depois nos ecossistemas aquáticos também. Fala, Iago. Posso falar o da calota polar? Sim, aham. Localização Antártica e Groenlândia, clima polar, vegetação, tem pouca vegetação e a fauna é aves e mamíferos. Isso. Vegetação, na verdade, só na zona polar antártica e ainda formada por arbustos, por gramíneas e musgos, né? É uma vegetação extremamente rala, baixinha, tá? Então, são musgos e gramíneas, ok? Pode falar. Se a pessoa for olhar a imagem que a professora botou um momento que a árvore está caindo. Não, essa árvore não está caindo. Ela só está assim. Ela tá assim, mas não caindo. Mas legal, né? Porque é claro que a gente sabe que conforme virem as chuvas e tudo, ela vai cair. É uma situação de erosão natural ali, tá, gente? Não é nada provocado pelo ser humano. Porque esse aqui é um parque nacional que tem nos Estados Unidos, tá? Tá, olha só. Falamos então do tipo de vegetação. Agora, a fauna das áreas polares. Qual que é a fauna, gente? Ursos polares no hemisfério norte, pinguins no hemisfério sul e só, acabou. Não tem mais fauna. Ou tem? Aves. Tem aves, Leão marinho? leão marinho, Foca. que mais? Foca, Baleia? Baleia, algumas baleias, golfinhos também, tá? golfinho. Uau. Alguns golfinhos também circulam por áreas polares. Eles não ficam ali, mas eles passam uma parte do tempo ali. Geleiras. Eles circularam na frente Só que de assim, casa. os golfinhos eu já estou entrando no próximo bioma. Mas é só para mostrar como eles interagem, tá, gente? Porque os golfinhos saem à superfície também. Eles não saem na terra, mas eles saem à superfície. Então, aqui eu já estou saindo de um bioma e entrando no outro. Só para começar a comentar o próximo, que é o bioma dos ecossistemas marinhos. Vocês devem ter feito também, né? Porque esses são os biomas terrestres, tá? Agora a gente fala dos biomas marinhos. E falando dos biomas marinhos, dos biomas aquáticos, né? Mas em especial os ecossistemas que são marinhos, eu tenho um texto na apostila de vocês que juntou os dois, que colocou tanto de água doce quanto de água salgada, mostrando que eles existem, cada um na sua proporção, cada um do seu jeito, mas seria bastante complexo e muita coisa para estudar. Porque, para vocês terem uma ideia, no oceano também formam-se diversos biomas, certo? Assim como na parte terrestre. Cada oceano tem um bioma diferente, ou até mais do que um bioma em cada oceano, né? Mas a gente aqui só vai falar no geral, então, porque o que nos importa são os biomas terrestres. Ecossistemas aquáticos. Localização. Oceanos, rios e lagos? Entre Buenos Aires e Montevidéu. Buenos Aires e Montevidéu? Não, eu tô falando deles em geral, gente. Então, só pode ter em 2 lugares. E rios e mares. Oceanos. Né? Ecossistemas aquáticos. Tá. E aí, agora, essa é a localização. Em qualquer parte do mundo onde haja rios e oceanos, mares. Agora, vamos pensar, então, no tipo de clima que tem na água. Nos ambientes aquáticos. Gelado? Pode variar de águas quentes, como na Grande Barreira de Corais, lá na Austrália, até águas geladas nos polos. Ou congeladas, né? Ou congeladas, vocês podem ir anotando isso. E daí depois vinha o tipo de vegetação. Ora, acho que vocês viram que eles estão explicando. Vegetações geralmente são algas, né? E plantas aquáticas. Então, corais não são plantas, gente. Vitória Régia? Esqueceram disso? Então, são as plantas aquáticas de rio, né? As lênticas. Que a gente chama. Mata E vocês vão estudar isso depois. Por isso que eu só estou falando por cima mesmo, tá? Depois a gente vai ver os tipos de planta. Aí, Mata ciliar
Bebeira do rio, na eu sei. Isso. Aí eles estão na apostila de vocês, eles estão dividindo água doce e água salgada para falar desses ecossistemas. Olha lá, alguns deles: lagos, córregos, rios e recifes de corais. Depois, zonas bênticas e zonas pelágicas oceânicas. Bêntica é quando eu estou falando do fundo do mar, e pelágica é quando eu estou falando na água aberta, mais aquela próxima da superfície. Depois tem os estuários, que são as áreas de saída dos rios em direção ao mar, quando mistura do rio com o mar. Desembocadura, né? Isso. E depois as zonas entre marés, que são aquelas como o nosso rio Pissarras aqui, que quando ele vai desembocar no mar. Então, ele seria uma região ali de estuário, né? Ele vai desembocar no mar. Mas a força do mar ali é tão grande e eles estão na mesma altitude, né? Então, o que ocorre? O mar é que invade o rio. O rio, por baixo, a água que passa por baixo vai desembocando no mar. Mas por cima, por conta da maré, a água do mar entra no rio. E às vezes lá perto da ponte, aquilo ali é rio, é água doce. E às vezes lá perto da ponte o pessoal encontra a água viva. De que jeito que essa água está lá? Porque aquela água ali ela é salobra, ela é misturada. Ela é chamada uma zona entre marés. Então isso é bem complicado de ver e de explicar dando aula para pessoas em lugares que não têm essa experiência. Mas vocês vivem num lugar que é Pissarras, que tem isso, tá? Mesmo quem não mora em Pissarras, né, tem contato, sabe como é, em que acontece isso. Na Penha também tem isso, tá bom? Então tá. Aí tá, depois vem os manguezais, etc e tal. Eu vou deixar para a gente fazer assim, os biomas brasileiros, a gente vai começar a falar na próxima aula. Como a gente já falou de domínios morfoclimáticos brasileiros em geografia, não se esqueçam que nós estamos em ciências, tá? Como nós já falamos dos domínios morfoclimáticos do Brasil em geografia, e vocês explicaram um por um, como o bioma e os domínios estão dentro dos biomas, para fazer tudo isso de novo com os biomas, fica meio que pesado, meio repetitivo. Então, eu vou focar em outras duas situações de cada um dos biomas. Vou falar para vocês sobre as características, vou passar vídeo, etc. Mas na hora de fazer trabalho, eu vou focar em outra coisa. Eu vou focar na participação do ser humano dentro desses biomas. O que a gente faz, como que a gente muda, o que a gente interfere, tá? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa aí? Ah, tá, Iago, pode falar. Ô, prof, a professora esqueceu da fauna dos ecossistemas aquáticos. Tá. Crustáceo, peixe e répteis, que tem crocodilos. Todo tipo de animal marinho. Mamífero. Tem um livro aqui meu, deixa eu só ver se eu localizo ele aqui agora para mostrar para vocês. Né? Porque eu acho que vai ser um pouquinho difícil com esse pouquinho de livro que você tem. Tem uma coisa pra mostrar. Mas é para eles estarem em ordem, para eles estarem organizados, sabe? Só que eu sempre esqueço a ordem em que eu coloquei. Aquela ali, ó, aquele ali, ó, professora. Meu Deus. Aqui, achei. Oba! Os meus livros de geografia. Olha aqui, ó. Eu não estou fazendo propaganda, mas quero mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, Mundo por Terra. Estão vendo? Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, o casal ali, ó. Esse livro aqui foi escrito por um casal aqui de São Bento do Sul. Aqui pertinho, depois de São Francisco ali, foi escrito por um casal de São Bento do Sul. Eles deram a volta ao mundo de carro. Claro que quando chegava em áreas que tinha mar para atravessar, aí o carro ele vai num navio, etc e tal, né? Óbvio. Mas o resto, tudo, eles não fizeram nada de avião, outra coisa. Tudo de carro, ó. Daí o carro deles e tudo na foto, ó. E aqui eles estão no Grand Canyon, tá? E eles atravessaram, olha a situação do carro. Eles atravessaram o mundo de carro. E uma coisa muito interessante que eles contam é que quando eles estavam na Austrália, teve um dia, eles foram numa época de verão, muito calor, e teve um dia que eles estavam justamente numa área dessas de mistura da água do mar com a água do rio, uma desembocadura de rio. E ali é uma praia. Aqui, como aqui. E aí era um dia, eles falaram que era um dia de 40 e poucos graus, um calor insuportável, muito forte, e um monte de gente ali naquela areia, naquela margem, e ninguém dentro do rio tomando banho de rio, e ninguém dentro do mar tomando banho de mar. Aí eles falaram, nossa, esse pessoal não sabe o que está perdendo, né?
ao invés de estar se refrescando, isso eles contam nesse livro, tá? Ao invés das pessoas estarem se refrescando, aí lá foi o casal de brasileiro metido, né? Entrar correndo para tomar banho no mar. Eles foram ligeiros para tomar banho no mar. Imagina ali, Oceano Pacífico e tal, né? Correram para tomar banho no mar. Ruim. Lá foi o salva-vidas correndo chamar eles e dizer: sai, 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 não pode entrar no mar. Porque nós estamos com agora, essa época, muito calor, uma infestação daquelas caravelas, e as caravelas, vocês sabem, são mortais. Então, se você... As caravelas de lá, aqueles fios que elas têm, que vocês ainda vão aprender também, que são com o tentáculo delas, né? Esses tentáculos podem chegar a 30 metros de comprimento. Então, às vezes, você não está perto dela, mas a ponta dela encosta e pode te dar um choque. Aí tá, saíram da água, vixe, que vergonha, que mico, né? Todo mundo ficou olhando. Ah, então vamos dar mais uma volta por aí para não ficar perto. Foram, deram uma volta. Quando eles estavam um pouco mais afastados de onde estava o aglomero de pessoas, vamos entrar no rio? Vamos, né? Não tem ninguém, coisa boa. Entraram no rio. Eles entraram no rio, lá veio gente, lá veio salva-vidas apitando e coisas, chamando eles para sair do rio. Ai, meu Deus, mas por quê? Porque essa época do ano, o rio tá cheio de crocodilo, porque eles vêm fazer postura de ovos na terra. Então, eles estão nas margens dos rios, todos prontos para se alimentar, para poder fazer a postura de ovos. Então, tá cheio de crocodilo e crocodilo consome. Melhor que vocês saiam. Segundo o mico deles, aí eles falaram que não tinha mais como passar mais vergonha, eles só arrumaram as coisas deles e foram embora. Porque passaram por duas situações. E onde eles estavam? Numa dessas áreas, gente, de zona entre maré, de mistura entre rio e mar. E correram risco nos dois lugares, né? Meu Deus. É. Onde você preferia ficar? No mar ou no rio? Na praia. Não. No mar. Mas pensa, no rio você enxerga o crocodilo. No rio. E no mar que você não enxerga o tentáculo da caravela? Então, eu acho que é melhor ser meio queimado por uma caravela do que Onde Eu vai ficar em prefiro casa, morrer Nela? não vendo quem matou do que morrer vendo quem matou. Então tá, oi. Primeiro que o crocodilo anda mais rápido na água e a gente estaria no rio. E Mas, Francisco, segundo, se você não visse quem é o assassino, você não pode fazer sua vingança. É. Ei, mas olha que interessante. eu vou matar o crocodilo. Eles isso não passaram por... Como que eu me vingo se eu vou estar morto? Me explica. Eles não passaram por Foi nenhuma a sombra. situação difícil, ainda bem, né? Bom, gente, agora eu vou passar vídeo para vocês e tal. E aí vou passar o que vocês têm que... acho que não vou dar tarefa dessa vez. Só que bom. fazer anotações Opa! mesmo sobre os vídeos, tá? Beleza? Pra gente discutir na próxima aula, tá bom? Então vou passar os vídeos lá no WhatsApp agora para vocês. Tenham um excelente fim de semana e a gente volta a se ver segunda-feira, tá bom? Beijo para todo mundo. Assistam os vídeos até segunda, porque eu vou começar a aula perguntando deles, tá bom? Prof, Oi. já pensou bem que é entrar no grupo do Terras Cobiça? Oi? Nos Terra Cobiça, que é entrar no grupo? Aham. Já pensou bem? Oi, Aurora! Sempre no fim da aula, né? Tchau, gente. Beijo. Aquele episódio dela foi muito bom. Tchau. Tchau.